TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, é uma satisfação novamente estarmos aqui no TVC Correio da Manhã para conversarmos com todos, tá certo? O nosso programa é o Enfoque Espírita, que é veiculado aos sábados às 7 horas e 30 minutos, às segundas-feiras às 0 horas e 30 minutos, às quartas-feiras às 6 horas e 30 minutos e às quintas-feiras às 0 horas e 30 minutos. Sejamos todos bem-vindos a acompanhar conosco, eu e o seu Gama, a estudarmos o Livro dos Espíritos, tá certo? Para que possamos cada vez mais nos melhorarmos moralmente para prosseguirmos nessa caminhada indo ao nosso governador, que é o Jesus. Seu Gama, como é que o senhor está? Está bem? Tudo na paz de Deus, estamos bem, graças a Deus. Evidentemente, quem tem a idade que eu tenho, 86 anos, então já realmente faço agora dentro de 2 meses, 86 anos. E aí, então, realmente eu tenho que agradecer a Deus esse tipo de vida que tenho levado, porque nos últimos 30 anos me dediquei totalmente à doutrina espírita. Tá? Fico muito feliz com isso, inclusive visitando os locais onde Kardec foi enterrado, onde ele viveu a casa em Paris, fazendo palestra naquela cidade, e também em Portugal. Então, eu realmente sou muito feliz com essa área de conhecer a doutrina espírita. Que bom, então, onde eu digo que realmente conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que bom, para mim, isso é uma realidade. Isso a gente fica muito contente, não é isso? É isso. Que vamos ver em loco exatamente onde especificamente o codificador morou. Enfim, tomou toda a sua vida em 1857. Mas, pessoal, nós aceitamos perguntas, sugestões e reclamações. Claro, é só vocês nos enviarem um e-mail, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Pode ser visto também pela internet www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook. É só vocês acessarem TVC Correio da Manhã. E no Instagram também, TVC Correio da Manhã. Mas o interessante disso tudo, toda a programação do TVC Correio da Manhã é veiculado em outras cidades do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só acessar o canal número 3 de Três Rios, tá certo? Então, passemos agora à nossa leitura. Eu gosto de dizer uma coisa, se você me permite. Por favor. De vez em quando eu vou tocar nesse assunto assim. A doutrina espírita é apaixonante porque quando você conhece essa realidade, você começa a pensar, bom, aqui tem que ter alguma coisa de verdade, senão não haveria tanta facilidade e tantos adeptos. Veja só, eu vou ler para vocês, nossos queridos telespectadores, a pergunta 982 e peço ao Vec Miller que faça um ligeiro e rápido comentário sobre essa coisa linda. Nós temos o nosso o livre-arbítrio de fazer ou não fazer, mas ele nos alerta que se fizermos o bem, vamos receber o bem, claro. Se fizermos do outro lado, infelizmente, vamos receber da mesma forma. Porque Deus é justo. Há justiça nisso. Exato. Como é que a gente criou coisas que contrariam a perfeição de Deus? Porque Deus, quando criou aquele espírito, sabia, porque Deus sabe o presente, o passado e o futuro, ele sabe o futuro. Então, consequentemente, por que criou alguém que ele sabe que o futuro vai ser condenado ao inferno? Isso é uma contradição, Deus não fazia isso. Sempre há uma Então, a doutrina espírita encara a razão, senhores, face a face. Não há resposta em sentido contrário. Por isso nós não estamos aqui dizendo que todos têm que ser espíritas. Não. Todos têm que ser homens
de bem. Em tudo que Jesus nos trouxe, ele dá, logicamente, que veio de nosso Pai Eterno, a uma coerência perfeita. Não tem como você dizer assim, vamos ajeitar para cá, vamos ajeitar para lá. Isso é coisa de humano, não é coisa de gente séria. Isso, pois é. Tá e certo? muito menos de Deus, né? Com certeza. Então nós colocamos defeitos em Deus, porque Deus criou um ser e ele vai condenar ele mesmo depois para a vida eterna. Não é no possível. Inferno, Zé Quinheiro. Isso não é possível. Isso não quer dizer que o inferno não existe. Sim. Existe. Aquele tempo, enquanto você não se arrepende, é um verdadeiro inferno. É dentro da gente. Da gente. Exato. Seu Gama, agora é uma... Então, passemos, então, a nossa... Questão 1005. 1005, não é isso? É, sobre o título Duração das Penas Futuras, tá? Isso, exatamente. Então, a primeira pergunta fala sobre a duração dos sofrimentos, nós já vimos, tá? E aí é importante entender que o universo se rege por leis. Sim. Tá? E, então, é perfeito. E a pergunta 1004 também, que diz em que se baseia a duração dos sofrimentos. É importante nós tocarmos esse fato que estamos falando agora, Isso. para que todos que nos ouçam vejam que nós não estamos convencendo as pessoas a serem espíritas, não. Estamos lutando, eu estou lutando, o Zé Quinheiro também, para que nós e todos os que nos ouçam se transformem em homens e mulheres de bem. Exato. O sexo não importa. Espírito, nosso espírito tem que ser seres buscando o bem. Exato. O bem do homem e da mulher, o bem da humanidade. Agora nós vamos para a pergunta 1005, ok? Isto. Ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo? Olha a resposta, pessoal. Parece-lhe mais longo. Para ele não existe o sono. Só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Claro. Entendeu? Olha que coisa maravilhosa, gente. Lá em cima, no plano espiritual, nós trabalhamos, com certeza, mas também descansamos. Isso é lei vinda de nosso Pai Eterno. E como você poderia condenar uma pessoa que Deus sabe que, ao criá-lo, o que Deus estava criando? Senão a obra seria imperfeita. Sim. Aí você condena o cara ao inferno? Não é possível. Mas peça para ele transformar, que os sofrimentos serão muito grandes. Exato. Mas, seu Gama, nesse momento, nós já estamos quase chegando ao nosso primeiro intervalo. Então, eu vou pedir que venhamos a fazer um primeiro intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Nós voltaremos da pergunta 1006, então, tá? Isso, perfeitamente. Olá, pessoal. Voltando ao programa Enfoque Espírita, em seu segundo bloco, tá certo? Então, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, na 4ª parte, capítulo 2. A pergunta é a de 1006. Então, eu digo, poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Repara que Kardec vai dizer que os espíritos são criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Então você vai condenar para o inferno exatamente o espírito que é simples e ignorante? Não, ele Como não é que fez Deus nada. escorregou nisso? Não há culpabilidade.
Então, veja só, os espíritos são criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Como é que ele chega à perfeição? Passando por inúmeras reencarnações. Sim. Mais cristão do que isso não existe, né, primeiro? Entendeu? Então, nós podemos dizer o seguinte, temos que eliminar as pessoas que vão passar por essa situação, os espíritos, porque senão é muito sofrimento desnecessário, levado a terceiros. Nós caminhamos através do sofrimento para chegar à perfeição. Atenção para a resposta dos espíritos. Diz o seguinte a resposta. Poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau. Isto é, repete. Poderiam durar eternamente os sofrimentos do espírito? Poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau. Olha, ele coloca o verbo pudesse, mas ele não é. Isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. É lógico. E ele, como sabe o presente, o passado e o futuro, por que criou? É irracional. Por isso vem a doutrina espírita e esclarece. A situação não é bem assim. Naquela época do passado, onde não se tinha livros, etc., quem fazia o mal era condenado pelos homens que atribuíam aquilo para Deus. Mas não era assim que Deus procede. Gente, tem uma outra situação nessa frase que diz o seguinte, que Deus não criou todos os seres por destino permanecerem todos votados ao mal, permanentemente. Por quê, gente? Porque, na realidade, quando Ele nos criou, Ele colocou uma chama do conhecimento dEle em nós. Por isso Ele diz, fostes criados simples e ignorantes, porém destinados à angelitude. A perfeição. A perfeição. Então, gente, o que ele é peremptório a afirmação: ninguém vai para o inferno eterno. É lógico, é ninguém racional. vai. Se ele diz mesmo que foi criado simples e ignorante, porém destinado à superioridade, ótimo. Então, ele afirma, então nós iremos de acordo com o nosso trabalho interior, passando para uma pessoa de bem. Senão Deus estaria criando um ser que ele sabe que vai sofrer a vida toda, mas criou a si mesmo. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Então vamos continuar na resposta. Apenas os criou a todos simples e ignorantes, como temos dito, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. É o que nós acabamos de falar. Aí entra o livre-arbítrio nosso. Olha que coisa interessante, gente. Se nós agirmos corretamente, nós estamos amparados pela espiritualidade superior do bem. Se agirmos ao contrário, você já sabe o que vai acontecer. Vamos escolher o que plantamos. Exatamente. Então você vê a perfeição até no ensino e na vivência dos ensinamentos da doutrina espírita. Perfeito. Ela não está atacando ninguém, está querendo que a pessoa assim, raciocine. Sim, totalmente. Você está atribuindo a Deus a tua condenação, quando na verdade ele não condenou ninguém. Ninguém. Então continuemos na resposta. Mais ou menos tardia pode ser a vontade. Do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces. Porém, cedo ou tarde, ela aparece por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Olha que coisa interessante. Ele sente interiormente que ele tem que sair daquilo ali. Como é que ele sente? Isso aí, o verbo sentir, é porque nós estamos captando o quê? Dos espíritos que são nossos guias, nossos mentores, anjos da guarda, o que for, para falar assim, Luiz, você está errado, se modifique. Então nós estamos sendo convidados à nossa transformação moral. Transformação moral. Em seres de bem, espíritos do bem.
Isso é muito lindo. Então, vamos lá, continuando. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito. Jamais priva do seu livre-arbítrio, se deste faz ele mau uso, sofre as consequências. Cara, Deus é justo e a lei é perfeita. Todo o resto são interpretações humanas que achamos daquela situação, daquele camarada, daquele espírito que levou o mundo a uma segunda guerra mundial, talvez leve a uma terceira guerra mundial. O problema é dele, que Deus é eterno, está assistindo tudo. Tá? Ele quer que as pessoas e a criação dele seja perfeita. Exato. Mas deu a liberdade, porque criar seres automáticos, sem evolução, não estaria certo, nem correto. É evidente. Absolutamente evidente. A doutrina espírita é absolutamente racional, porque é isso que os espíritos ensinam. Exato. É. Aqui, seu Gama, me veio uma outra palavra chamada intermissão. Porque quando ele diz aqui, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito. Quando nós desencarnamos, nós vamos para o plano espiritual. Muito bem. É feita a nossa reencarnação. E entre uma e outra é o que nós chamamos de intermissão. Essa intermissão, no plano espiritual, nós vamos aprender para, quando encarnado, tentar colocar em prática. Exato. Por quê? Aí vem misericórdia divina, porque ele nos traz o véu do esquecimento para nós sabermos até que ponto foi fixado em nossa mente o que, quando nós estamos desencarnados, aprendemos. Pode errar, é livre. Acertar também é livre. Agora, se você erra, vai resgatar. Se o mal for grande, mal vai, e grande vai ser o seu resgate. Muito bom. Mas Deus é perfeito. Então, veja, nós aqui não estamos atacando nenhuma religião. Tá? Tanto que se admite que Deus pode ir até lá para perdoar alguém. Não é que Deus pode. Deus quer, Deus quer. Por que nós estamos mudando? Exato. A 1007. É o problema do arrependimento. Isso. Haverá espíritos que nunca se arrependem? Há os de arrependimento muito tardio. Porém, pretender-se que nunca se melhorarão fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. Evidentemente que essa etapa cumprida tardiamente, ela vai dar muito sofrimento, e cada vez mais sofrimento. Séculos de sofrimento é possível, porque ele ocasionou, na época na Terra, jogando bombas atômicas, etc., com muito sofrimento. Então, quantos séculos serão necessários para essas pessoas que dominam a possibilidade de atacar outras nações jogando uma bomba nuclear em que morrem milhões de pessoas, às vezes desaparecem da Terra aqueles espíritos? Desapareceram? Ficou por isso mesmo? Não, com que culpa certeza eles tiveram que dali cá? Não. Então, a lei de Deus é perfeita. Nós é que fizemos, na época, quando não estávamos preparados, fizemos leis que pareciam certas, porque não tinham conhecimento de tudo. Isso. Mas quando reconhecemos as qualidades e as perfeições de Deus, quando refletimos sobre isso, vemos que tem que haver uma modificação qualquer. Isso. Mas o interessante aqui, na primeira frase, seu Gama, diz assim: aos de arrependimento muito tardio. Olha que interessante, que palavra muito bem colocada nessa primeira frase. Porque primeiro, se você errou, primeiro você tem que se arrepender do fato. Segundo, reparar esse ato que você fez errado. E o terceiro, gente, expiar. Olha que primeiro a espiritualidade induziu o Kardec a dizer que você tem que primeiro arrepender-se. Arrependimento sincero, reparação ou expiação. Expiação. É a lei. É tão perfeita que eu não sei como o ser humano, de repente, se agrega em outro lugar contestando isso aí, quando isso aí é o próprio amor de Deus dizendo para ele: olha, estudou, viu por quê, agora cumpra você.
Aí, todo aquele defeito que você tem, através do amor, você supera tudo. Não é tão perfeito que nós nem podíamos entender naquela época, porque não tínhamos acesso a isso aqui. Isso é o livro de Espírito ensinando para a gente. Então nós tínhamos noções que vinham tão primitivas, porque primitivo era o estudo daquela época. Não existiam livros, não existiam métodos. Agora existem, mas para isso, esses espíritos vão ter que reconhecer, transformar e enfrentar inúmeras reencarnações, que numa só você não resgata. Exato. O interessante disso aí, fora todas essas coisas, quem é que ditou essas respostas a Kardec, pessoal? Foi São Luís, tá? Porque só nós irmos lá para verificarmos quem foi São Luís, amou e ama até hoje, em grandes quantidades, Jesus, que é o nosso governador. Olha que ele fala exatamente que não há pena eterna, há resgate. E ele nos induz através do nosso livre-arbítrio, a praticarmos o bem, sempre. Então, a prática de ensinar durante a minha vida toda o Livro dos Espíritos, eu sempre digo, por favor, leiam e assimilem tanto quanto possível a primeira e a segunda parte, para explicar o que é o mundo espiritual, como é que os espíritos se manifestam. Mas depois penetrem profundamente na terceira e principalmente na quarta parte, para entender então como é que é a justiça divina. Então, portanto, o Espiritismo não condena que você é dessa ou daquela ou outra religião, não quer que você se modifique, mas quer que você se modifique para ser um homem de bem. Acabar-se-ão, então, as cadeias, as condenações, porque não tem mais homens razão maus, para aquilo. tá? E todos entenderam isso. Imagina uma prisão. Numa prisão, ali dentro estão aqueles que eram maus, ou que se transformaram em homens maus, ou que eventualmente fizeram coisa muito má. Quem sabe até uma guerra atômica. Quanta gente morreu, quanto sofrimento, tanto resgate. Mas a vida continua, porque acima de tudo está Deus, e Deus é amor e perfeição. Custa a gente entender isso? Custa, mas quando a gente entende, todas as vezes que a gente sofre pelas injustiças dos outros, comigo também acontece muito isso. Então o que é que eu faço? À mesma hora eu recorro a uma coisa chamada perdão, que aí me equilibra. Eu consigo seguir em frente. É o remédio que eu costumo dizer para aqueles que foram traídos, que foram injustiçados. Calma, perdoe e segue em frente, porque ele vai resgatar. Exato. Para isso tem os séculos para o futuro, porque ninguém vai ser condenado eternamente. Essa é uma figura que ninguém tem condições de defender esse erro de ser eterno. Não existe condenação eterna, porque senão Deus não seria justo. Para que criou alguém que ele sabia presente, passado e futuro e queria condenar aquele ser? Não é possível. É irracional. Com certeza que Como é racional a doutrina espírita. Nossa, é muito lindo se refletirmos um pouquinho quando um homem toma conhecimento, por exemplo, homem ou mulher, de que agora é portador de um câncer que já está num estado irreversível e que ele vai desencarnar de qualquer maneira. Então ele pede cura disso, daquilo. Se preocupe, a vida continua. Nós não poderemos transformar os seres humanos em eternos, não é isso. Mas a gente procura dar oportunidade o mais tempo. Se nós fazemos isso, como Deus ia errar e fazer o contrário? Condená-lo eternamente, por um erro que é eventual, mas ninguém quer raciocinar. Porém, quando você discute com os alunos, como é importante isso aí, você para, como você está fazendo, e você fica maravilhado diante de uma doutrina que propõe para você, não precisa ser espírita, não. Pelo contrário, pergunta 982 não precisa ser espírita, não, pode ser de outra religião. Eu não estou pregando aqui para você se transformar em espírita. Eu estou pregando, o Vecmília também, todos da doutrina espírita, para você se transforme em homem ou mulher de bem. Entendeu? Esse é o nosso objetivo principal e único. Vamos em frente, Vecmília. Então tá. Agora estamos indo para a pergunta 1008. Eu faço a pergunta, seu Gama? Pode fazer. Depende sempre da vontade do espírito a duração das penas?
algumas não haverá que lhe sejam impostas por tempo determinado? A resposta é essa. Sim, ao espírito pode ser imposta apenas por determinado tempo. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifeste se melhorar. Então, no momento que surge em você o arrependimento e você quer se melhorar, Deus já te atende. Melhorar como? De graça eu vou te soltar para você fazer besteira de novo? Não. Vou te dar um meio de você reparar aquilo lá. Então, Deus não criou alguém para ir para o inferno eterno. Por favor. O inferno parece inferno. Realmente o sofrimento parece um inferno, mas não é. Não é eterno. E a diferença é, o inferno que nós concebemos foi o espírito julgado para lá, vai ficar eternamente. Para a doutrina espírita, ninguém é condenado. Agora, o sofrimento, às vezes, é até muito maior. Pois é. Na primeira frase aqui diz assim: ao espírito podem ser impostas penas por determinado tempo. Veja bem. Por quê, gente? Impostas não é por Deus, é por nós mesmos. Porque a nossa consciência nos acusa quando nós venhamos a fazer uma coisa errada. E aí nós temos que reparar. Se nós não tivermos condição de reparar nesta encarnação, virá uma outra encarnação em que, quando nós tivermos a possibilidade e o grau de instrução para resgatarmos, ela aparece. E você analisa um fato como hipótese. Você está ao lado de um país, esse país tem bomba nuclear. E você foi julgar a bomba nuclear em cima de uma cidade de milhões de habitantes. Eles morreram porque aquele homem julgou mesmo, ele podia não ter julgado, mas julgou. Uhum. Então, ele cumpriu ordens, e ele sabia disso, se ele sabia, tudo bem. Por isso, as pessoas que julgaram a bomba atômica não sabiam que o resultado era aquele, em que iam morrer todos 200, 300 mil seres humanos morreram com as bombas atômicas, de uma única vez. Uhum. Como é que você vai resgatar isso, Vermelha? É a mesma resgate que você dá para quem matou uma pessoa só? Não. Exato. Deus é perfeito. Então, quando você aceita isso, você está duvidando de Deus. Seu Gama, nós terminamos a nossa explanação pela pergunta 1008 e nosso tempo para o segundo bloco praticamente já está esgotado, tá certo? Então, nós vamos ter um segundo intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já, pessoal. Alô, pessoal, voltando ao programa Enfoque Espírita em seu terceiro bloco. Nós estamos comentando a pergunta 1008, tá certo? E o seu Gama nos trouxe um livro chamado Passos da Vida, tá certo? Vindo de espíritos diversos através de Chico Xavier. E cabe o que eu vou dizer exatamente o que neste pedaço nós estamos estudando no dia de hoje. Chama-se Oração Nossa. Repara que é a oração nossa dos espíritos. Exatamente, de todos. E de todos, serve para todos. Isso. Diz o seguinte, pessoal: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem,
a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Quem escreveu isso? Emmanuel. Que coisa bonita. É um espírito elevadíssimo e convidou Chico Xavier para que ele recebesse a orientação dos espíritos no mundo espiritual. Sim. Então ele passou a ser o espírito que trouxe para o Chico, que teve uma vida muito infeliz, muito humilde. No final ele tinha conseguido o amor de muita gente, né? Sim, sim. Pelo bem que ele fez. Mas o bem maior dele foi ficar naquela simplicidade, naquela humildade a vida inteira. Então, nós dizemos sempre, vá até o Uberaba, né? Isso. E vai ver a casa do Chico. Estive lá, emocionado, ao lado da cama onde o Chico vivia, numa simplicidade danada. Numa quantidade de livros que ele recebeu, psicograficamente, sem ter maior cultura. E às vezes recebiam escritos em outros idiomas que ele também não conhecia. Exato. Mas terceiros traduziam para ele e ele então seguia em frente e aceitava. Então a doutrina espírita tem essa maravilha para nós, dizer o seguinte: olha como é bom aqui, eu não estou atacando religião nenhuma, eu estou dizendo, meu irmão, você que segue a religião tal ou qual, que não é espírita, não tem problema, não precisa dizer assustadamente, vou desligar porque isso é coisa de espiritismo. Não, procure entender que você não sabe o que é a doutrina espírita. A doutrina espírita é para todos nós, para trazer o amor de Deus na sua extensão, significando que ele quer simplesmente que nós nos transformemos, de homem ou mulher, em seres humanos, em que predomina às vezes o mal, nos transformemos em homens e mulheres de bem, onde sempre o bem predomina. Sim. Somente isso. Durante toda a minha vida estamos tentando isso. Perfeito. Então, seu Gama, vamos agora para a pergunta 1009, tá certo? O senhor pode fazê-la, porque é um pouquinho grande? Sim. A resposta. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade, como ela é importante. Exato. Olha, a resposta é um pouquinho longa, mas muito interessante. Vamos interrompê-la quando necessário. Isso. Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos em face da eternidade. Eternidade, compreendeis bem esta palavra? Como é que ela condenar alguém para eternamente para o fogo do inferno, cara? Com certeza Como? que não tem isso.
Como você justificar de Deus? Eu não pedi para você me criar, você me criou, agora me deixa para a eternidade? Exato. Deus estaria errado. Como se admite isso? Não é possível, não é possível. Prossigamos. Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças por causa de algumas faltas. O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se. Concebe-se. Naquela época. Dele, tá. Isso. Na ignorância em que se achavam, atribuíam à divindade as paixões dos homens. Agora, importante, esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das faltas. Veja só, então nós estamos dizendo aqui que esse não é o Deus dos cristãos. Isso, tá? De antigamente. Nós atribuímos isso a Deus. Deus julgando com a mente dos homens. Isso, mas não é isso. Não é isso. Então diz o seguinte: poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? O que é um absurdo, né? Querer que através de uma vingança que é infinita, porque é o do inferno, não é que você estaria fazendo aquilo de Deus? Não é possível. Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça. Mas a justiça não exclui a bondade e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Então tem que parar para refletir. Deus não faria isso. Que de forma nenhuma. E não Nós faz. atribuímos isso a Deus, mas Deus não faz isso. Nunca fez, isso nunca fará. Isso é pena humana colocado lá dentro. Exatamente. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos que se lhe não desse meio de compreendê-la? É claro que ele nos dá essa condição de compreender a justiça dele. Compreendereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é muito Esse é que é o importante. É normal que alguém nos prejudique, nos traia, nos roube. Dói para nós, dói muito, mas vamos pagar com que preço? Vamos resgatar o nosso erro? De que maneira? Amando. Ajudando, sim, aplicando. Exato, não é executando eternamente um espírito que nem pediu para ser criado. Foi criado e agora eternamente. Por que Deus fez isso comigo? Não é possível. Já pararam para pensar como é importante estudar as penas e gozos futuros, que é o título do capítulo que nós estamos usando. Exato. Vamos em frente mais um pouco. Agora uma última frase importantíssima, pessoal. Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Sim, sem Olha dúvida. aí. Claro, não é isso? Como não? Aí é que se encontra a verdade dessa sentença. A cada um segundo as suas obras. Por pior que seja o fato que você fez, tirou a vida de alguém, você tirou a vida material, mas ele é um espírito, tem a vida eterna. Agora, ele usufrui essa vida eterna aonde? Em que ambiente? Vai depender dele, da evolução dele. Num lugar muito bonito, maravilhoso, de viver lá pregando bem, fazendo bem, que o universo é infinito, ou ele vai ter apenas um lar, onde ele vai ter filhos, problema que os filhos trazem, falecimentos, aparentes acidentes. Não. Tudo é perfeito no universo. As leis de Deus são perfeitas. A interpretação delas é que nos levou a esse absurdo de achar que Deus erra eventualmente. Pois é. Seu Gama, agora nós temos aqui algumas
alguns ditos sobre de Lamennais, Platão e tudo mais. Nós vamos lê-los? Não, eu diria que poderíamos passar, não é isso? Passar por cima disso, indicando. Isso, íamos para a 1010. Tá certo. Depois de nos dizer isso, em que você editou esse trabalho, a cada um segundo as suas obras, foi Santo Agostinho. Santo Agostinho. Depois tem uma outra lição muito grande. De Lamennais. De Platão. Outra também grande. De Paulo Apóstolo. E depois outra enorme. De Kardec. De Paulo Apóstolo. E finalmente, orientações de Kardec. Exato. Então aí eu queria dizer também o seguinte. Então, nós nos comprometemos a separar, porque é muito grande, nós teríamos que uma leitura aqui cansativa. Isto. Então eu queria prometer aos nossos telespectadores, com o seu consentimento, que esses ensinamentos, depois de darmos essa explicação novamente, repeti-la é bom. Porque sempre tem gente precisando saber dessa verdade. E tem gente dizendo, nossa, não é que o Espiritismo não é bem aquilo que a gente pensa, está pedindo para a gente pensar. É isso aí. E olha, se a gente pensar e raciocinar e se modificar, é isso que Deus quer. Tá? Então, nós nos comprometeríamos a selecionar algumas frases aqui, nos trechos de Santo Agostinho, nos trechos de Lamennais, de Platão, tá? De Paulo Apóstolo e do próprio Kardec. Isso, tá? Nós poderíamos fazer isso no próximo programa, seu Gama? Poderíamos fazer no próximo programa. E deveremos fazer no próximo programa. Isso. Então, você assina a ala em casa junto comigo. Ok. Tá? Os textos que nós devemos ler para gravar. Eu tantas vezes disse para você que me apaixonei na doutrina espírita pelo estudo da quarta parte. E prego isso. Por que nós andamos tão rápido com as perguntas e respostas da primeira e segunda parte do Livro dos Espíritos? E até com mais devagar na terceira parte. Mas a quarta parte é para a gente mergulhar e ficar lá dentro. Entendeu? Porque às vezes nós estamos cumprindo um ritual e esquecemos que esse ritual não vai adiantar nada. Não vai mudar. Tá? Deus, ao fazer isso, está atestando que ele não seria perfeito. Porque se nós achamos que a justiça não é perfeita, é claro que Deus não faria isso. Exato. Então, se você fizer a pergunta para alguém e dizer assim, então a pessoa que foi condenada ao inferno vai ficar lá eternamente? Lógico que não. Enquanto ele não sair de lá, Deus que é eterno, não tem que tratar. Agora, o dia que ele se arrepender, então ele vai exatamente. Tirar. Existem faltas assim? Bem, se você sabe que está portando uma bomba atômica dentro do seu avião e vai eliminar de uma única vez 200, 300 mil mortes, evidentemente tem que refletir. Pois é, mergulhe no estudo, assinale embaixo. Exatamente, já dá 1009 vamos em diante e ficamos compromissados. Isso. Nós faremos esse estudo da próxima vez e, se possível, iremos para a pergunta 1010, que estamos muito próximos de chegar à conclusão. Mas, seu Gama, nós estamos no final do nosso tempo. Sim. Tá certo? Hoje tempo, muito bem empregado, graças a Deus. Diga-se o seguinte, não é o nosso tempo de vida, mas o tempo da gravação do programa, tá certo? Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7h30, às segundas às 0h30, às quartas-feiras às 6h30, quintas-feiras às 0h30. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. O Chico Xavier tinha para conosco uma frase que ele deixou, que eu efetivamente gosto de concluir com esse pensamento. Dizia o Chico, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC, a TV do Correio da Manhã.